Entre as muitas histórias inspiradoras da Bíblia, a de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém é uma das mais conhecidas. Mas hoje vamos voltar um pouco no tempo e relembrar outro episódio igualmente marcante, o de Esdras e o retorno do povo do exílio. Quando Esdras conduziu uma restauração espiritual em meio às ruínas da esperança. O povo havia sido cativo na Babilônia por décadas e agora, sob a permissão de um rei estrangeiro, podiam regressar à Cidade Santa. No entanto, as pedras caídas e as portas queimadas não eram as únicas marcas do tempo. Dentro dos corações havia cansaço, medo e esquecimento de Deus. Esdras seria o instrumento escolhido para reacender a fé de uma nação. Esdras não era um guerreiro nem um rei. Era um escriba, um homem das Escrituras. Crescera ouvindo sobre a lei de Moisés e amando-a como um tesouro. Quando o desejo ardente de restaurar o culto e a obediência a Deus surgiu em seu coração, ele compreendeu que a reconstrução mais urgente não seria de muralhas, mas de almas. Quando chegou a Jerusalém, encontrou um povo dividido, alguns misturados a costumes pagãos e outros desanimados. O templo havia sido reconstruído, mas a presença de Deus parecia distante, como uma chama quase extinta. Ao olhar para a cidade, Esdras respirou fundo e disse aos anciãos: não basta reedificar pedras, precisamos reerguer nossos corações diante do Senhor. Houve silêncio. Um ancião chamado Matanias ergueu a cabeça e respondeu com sinceridade: Esdras, as mãos no arado estão fracas. Nossos filhos cresceram ouvindo outras canções. Nossos corações estão confusos. Como voltaremos ao primeiro amor? Esdras olhou para ele com olhos firmes e compassivos. Voltaremos em oração e arrependimento, porque se nós formos fiéis, Deus também será. Naquela noite, Esdras se retirou para um dos pátios próximos ao templo e chorou. As lágrimas caíam enquanto ele falava com Deus. Senhor, nosso pecado nos trouxe até aqui. As promessas de teu amor nos sustentaram, mas nos esquecemos de ti em nosso conforto e em nossa dor. Tem misericórdia de nós. A cada palavra, parecia que o vento que soprava entre os destroços também levava as orações para o alto. As nuvens começaram a se dissipar, e pela primeira vez em muitos anos, um raio de luz atravessou o horizonte de Jerusalém ao amanhecer. Nos dias seguintes, Esdras convocou o povo. E assim homens, mulheres e crianças se reuniram diante da praça do templo, sob o sol nascente. As guitarras do tempo antigo, harpas, símbolos e tambores de couro ficaram silenciosas. O que se ouviu foi a voz de Esdras abrindo o pergaminho da lei. Ele permaneceu em pé, alto sobre uma plataforma simples de madeira. Quando pronunciou as primeiras palavras, o povo levantou-se em reverência. E ao ouvir as palavras do Senhor, muitos começaram a chorar. Algumas crianças olharam confusas para seus pais e perguntaram: por que choram? E as mães respondiam: porque Deus ainda fala conosco. Em meio ao pranto, Esdras não falou de ruínas nem de política. Falou de misericórdia. Falou de um Deus que não abandona nem mesmo quando o braço humano o repele. Em determinado momento, interrompeu a leitura e declarou: agora é tempo de nos alegrar, pois o Senhor restaurou o que estava perdido. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Essas palavras ecoaram pela assembleia, e o pranto deu lugar ao louvor. Crianças começaram a bater palmas, mulheres se entreolharam sorrindo através das lágrimas, e homens que antes caminhavam cabisbaixos levantaram os olhos ao céu. No entanto, nem todos receberam de imediato essa restauração de esperança. Um jovem chamado Anil aproximou-se de Esdras após a reunião. Mestre, disse ele com voz baixa, você fala de perdão, mas meu coração ainda está preso à culpa. Servi aos babilônios, esqueci as palavras de nossos pais. Como posso ser digno da bênção de Deus? Esdras pousou a mão sobre seu ombro e respondeu: nenhum de nós é digno, mas é na misericórdia que Deus nos encontra. Os que voltam arrependidos são recebidos com festa. Anil o escutou e os olhos marejaram. Pela primeira vez sentiu o peso se desfazendo dentro do peito. A restauração liderada por Esdras não foi feita com espadas, mas com o poder da palavra. Ele organizou mestres e levitas para explicarem a lei a cada família, não apenas como texto, mas como caminho de vida. Aos poucos, o som das escrituras ecoava novamente em cada lar. Havia cânticos ao entardecer, refeições partilhadas com gratidão e o desejo de viver com justiça. E assim, o que antes era um povo disperso começou a reencontrar sua identidade. A aliança de Deus voltava a brilhar como uma lâmpada reacendida no meio da noite. Alguns meses depois, Esdras convocou uma grande celebração.
coração. Era o tempo das festas antigas, aquelas que relembravam o cuidado de Deus no deserto. Mas agora tinha um novo significado. Era o renascimento de uma fé. As famílias ergueram cabanas de ramos nas ruas, lembrando as jornadas do Êxodo. Crianças corriam entre as tendas perguntando: por que dormimos lá fora? E os pais respondiam: para lembrar que Deus cuidou de nós quando não tínhamos casa. E Esdras, olhando de longe, via o sorriso do povo que antes chorava. Certa noite, já idoso, Esdras escreveu uma oração em seu diário de pergaminho. Senhor, aprendemos que a reconstrução começa dentro de nós. As muralhas de Jerusalém podem cair, mas o teu amor permanece. Dá-nos sempre corações que se voltem a ti, mesmo quando o cativeiro parece mais fácil que a liberdade. Essa prece ecoou em gerações, porque Deus sempre levanta homens e mulheres com o mesmo espírito restaurador. Hoje, quando olhamos ao redor e vemos ruínas morais, espirituais ou emocionais, a história de Esdras nos ensina que a renovação não começa nas estruturas, mas nos corações. Não precisamos ser líderes poderosos para reacender a fé. Basta coragem para abrir o pergaminho da verdade e humildade para confessar nossa dependência de Deus. Quem ora com sinceridade, mesmo entre as ruínas, é capaz de ver nascer uma nova manhã. Se você se sente cansado, lembre-se de Esdras. Ele acreditou que Deus podia fazer brotar vida em meio à destruição. O mesmo Deus continua agindo hoje, reconstruindo lares, curando feridas e despertando a esperança. Permita que Ele restaure o seu interior e verá o impossível tomando forma diante dos seus olhos. Se esta história tocou seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam inspiradas a confiar na fidelidade de Deus.